Camille Dornelles, este é o Pleno News Entrevista e hoje eu estou aqui com um pastor de mais de 20 anos de ministério, escritor, pastor Rafael Belo. Pastor, prazer recebê-lo. Prazer é meu, sempre. Sempre é um prazer. Muito bom recebê-lo aqui para o nosso papo. A gente vai falar muito sobre o seu novo livro que estreou em e-book, Chutei o Balde, e mais algumas outras coisas sobre a sua vida, seu ministério. Eu quero começar perguntando já sobre a obra que você trouxe aqui, um exemplar. Chutei o Balde para o povo poder ver do que a gente está falando. Ele tem um título muito interessante, eu achei muito legal. A chamada dele, que fora a capa, que é bem chamativa, que fala sobre uma expressão muito comum da nossa vida. Quando a pessoa está de saco cheio, não aguenta mais alguma coisa, ela simplesmente fala que chutou o balde, vai chutar o balde. Por que o senhor quis chamar por esse assunto? Vamos lá. Primeiramente, é a filosofia da ideia, que ela lhe prejudica mais em execução do que antes de fazer tal. Sim. Então o indivíduo ele está no ápice do seu desequilíbrio e aí ele decide fazer o que de fato é a ideia do nome. Eu vou chutar o balde. Só que a consequência do chutar o balde vai dar mais prejuízo para ele do que essa ideia de estado ruim que eu estou vivendo antes de chutar. Então eu tenho tido um feedback de alguns amigos e o que se resume em frase é uma escrita curadora. O senhor se centra mais no que a pessoa está pensando na hora de tomar essa decisão e também nas consequências imediatas disso, é isso? Na verdade é um conjunto de coisas. São 10 capítulos, são 120 páginas a princípio, que leva a consciência. Eu me utilizo de textos bíblicos, é um livro extremamente bíblico, porém, eu deixo isso muito claro, eu fiz questão a começar pela capa, e eu brinco até, não tem nada a ver com a foto da capa, mas a ideia da capa é justamente desmistificar essa ideia da religião. Então é um livro que o indivíduo que vai adquirir, ele vai dar acesso a ele, àqueles que não são evangélicos. Então são 10 capítulos que eu escrevo para quem está lá fora. Sim. O evangélico ele vai ter acesso, ele vai se sentir muito confortável na leitura, a ministração é de cunho muito profundo, é uma linguagem muito rebuscada, mas a ideia é a gente ter acesso a que não é. A começar pela ideia da capa, já chama a atenção por causa de um adágio. Então a ideia do livro é basicamente por aí. Na introdução eu li um trecho que o senhor fala que começou a receber muitas retaliações por mexer no mundo espiritual. Que tipo de retaliações eram essas? Há 20 anos, desde quando eu comecei a me envolver no ministério, esse ano eu faço 21, você acaba mexendo em algumas situações que isso acaba te atingindo a sua estrutura, como até uma cantora nossa escreveu, que é a Leia, enquanto eu guerreava lá fora, os meus eram atingindo. Então, há 20 anos eu ministro e a palavra que Deus ele me empresta para ministrar acaba mexendo com muita coisa. E isso, a guerra é fato, é certo. Você tem algum exemplo para falar pra gente? Eu em 2007, em pleno exercício do ministério, eu e minha esposa, que também prega, a Natália, meu filho morreu no meu colo. Nossa, que triste. E foi um momento muito difícil para nós, um ano muito complicado, isso foi em 2007. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 7 meses. Nossa, um bebezinho, que pena. E aí, em 2008, eu tive um problema muito sério no coração, minha válvula mitral abriu. Até a gente descobrir que era a válvula mitral, eu passei o ano de 2008 quase todos os meses tendo desmaio, pressão 5x3, 6x4, até que descobriu que era o coração, começamos a tratar, Deus me curou, mas foi um ano muito difícil. 2009, eu perco meu segundo filho. E aí 2010, 11, 12, 13, 14,
foram 7 entradas em centro cirúrgico com a minha esposa. Caramba. Então, o envolvimento com o ministério, dependendo do que você vai se envolver no ministério, o texto clássico é Daniel orando. E há uma batalha para que a resposta chegasse até Daniel. Porém, desde o dia em que ele aplicou o coração e fazer aquela oração, Deus ouviu. Mas há um processo para chegar à resposta. Não porque Deus não tinha liberado ainda. Deus liberou no primeiro dia. Porém, é uma guerra no mundo espiritual para que a resposta chegasse até Daniel. Entendi. Então, quando, dependendo do que você se envolve... Você sentiu isso também, que Daniel teria sentido? Sempre, sempre, sempre. O ministério, ele é maravilhoso. Ele é um privilégio servir. Eu digo que eu me considero uma ferramenta de apoio à igreja local. Eu me considero isso apenas. Servir a igreja, ministrar o coração do povo. E você acaba entrando em batalhas por causa de um indivíduo que está ali, por causa de alguém que entrou ali. E isso é gratificante, mas é pesado demais. Sim. O que o senhor diz, passando por essa experiência, para alguém que também perdeu entes queridos, que também está passando por isso, como não perder a fé durante essas tribulações? Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, Satanás pediu para ser andar com você como faz com trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Em momento algum você vê Jesus dizendo para Pedro: eu me pus à frente, não vai acontecer nada com você. Jesus deixa muito claro: Satanás vai ser andar, porém eu vou guardar a sua fé. Quando você alcança dentro de um processo da vida, você passa a exercer a fé. Acredite no que eu vou lhe dizer. Deus permite que a tua fé é provada e Ele guarda a tua fé no processo da aprovação. Então, quem se responsabiliza uma vez te provando, já que você alcançou esse relacionamento a partir da fé, Ele guarda a tua fé no processo. Isso é o que eu acredito, foi o que eu vivi. Você nunca chegou a perder a fé, ficar abalado. Ninguém consegue manter a fé no caos, se Deus não guardar a fé. Que é a única forma de agradar a Deus é em fé. Então é o que faz a gente suportar o processo da vida. É você acreditar que existe um Deus que a qualquer momento vai virar a chave e as coisas vão mudar. E a senhora e sua esposa conseguiram ter esse apego a Deus para poder passar por essas tribulações? Senão eu não estava aqui com você hoje. Nossa. Então, ele guarda a fé. Ele preserva. Porque ele tem uma intenção. Qual é a ideia de você peneirar? Você peneirar, mexer com Pedro. O Satanás, ele quer peneirar o Pedro. Ele quer... A ideia é tirar a casca do trigo. Essa é a função. É jogar o trigo para cima e bater com a pá. Chacoalha, arranca aquela casca toda para mostrar o grão. Então, o processo da vida, ele tem isso como função. Arrancar da gente a casca. Essa aparência que a gente mostra e que a gente não é. Eu não sou casca, eu sou grão. Então, o processo da vida, ele é funcional. Ele arranca da gente a casca. E aí o grão. E aí você vê que nesse processo todo a palha vai embora, porque o vento leva. Acontece isso no período que venta, culturalmente falando. A casca vai embora, mas o grão permanece. Entendi. Então, depois de tudo isso, dá para ser feliz? Perfeitamente. Porque você não perdeu a fé. Não é porque você não quis. Porque você não tem mais gerência sobre isso. É porque Deus é maior. Porque Deus guardou você na fé. Porque você já tem a fé nele. Você já alcançou um relacionamento a partir da fé. Então agora, uma vez a fé sendo provada, a provação lhe permite, porém ele te guarda com a fé. Porque senão a relação acaba. Então como é que você passa por aquilo? Senão como é que você reverte esse quadro? Se você não tiver essa fé que ele guarda. Certo. Pastor, aproveitando que o senhor falou um pouquinho antes sobre a sua esposa,
Como que é o trabalho de vocês em conjunto? Ser um casal de pastores, mas também ser um casal de parceiros de trabalho. É incrível, que a gente faz mensagem junto. Tem texto que ela pensa, me passa, eu monto a mensagem, passo a mensagem para ela e ela prega. E ao contrário também, a nossa relação se deu a partir desse sinal que ela pedia a Deus. Quem Deus preparasse para casar com ela, faria uma mensagem com ela junto. Olha que legal. E aí a gente se conheceu e demos início a uma meditação de um texto. Ela precisava desenvolver uma ideia e eu tive a ideia, passei para ela e aquilo aconteceu. E eu namorei, noivei e casei em 8 meses. Nossa, como que vocês conheceram? Como que foi o primeiro encontro? Ela é dirigente de um trabalho e eu fui como convidado e ela me deu uma oportunidade para dar uma palavra. E dali eu passei a frequentar o trabalho. Ela já tinha feito aquela oração pedindo o marido? Ela tinha lá o particular dela. E aí eu fui ao trabalho e acabei ficando criando uma amizade, um vínculo. E quando viu já era, né? Já foi, casei. Namorei, noivei, casei em 8 meses. Nossa, que legal. Muito bom. E agora quantos anos de casados? 18 anos. 18 anos de casados, que alegria. 18 anos de casado, faço 21 de ministério, ela tem 26. 26 anos de ministério. Pastor, recentemente o senhor recentemente mesmo, nesse ano já, fez algumas postagens nas suas redes sociais sobre relacionamentos tóxicos, dando algumas dicas para o público. Queria que o senhor explicasse mais por que esse tema é tão importante de ser abordado. Porque, na verdade, cria-se uma ideia de que você não é influenciado pelo meio que você vive. Você é influenciado, sim. Então, eu tenho acompanhado... Você acha que é influenciado mais do que influencia? Dependendo da consciência que você tem de você, sim. Interessante. Então, você precisa ter consciência de quem você é. Uhum. Esse tipo de influência não causa nenhum tipo de efeito em você. Uhum. É possível, sim, você estar dentro de um contexto absolutamente contraditório ao que você pensa e isso não ter efeito em você. Porém, o contrário também pode, sim, acontecer. Então, eu tenho ouvido, presenciado, sido procurado sobre... fui ferido, fui machucado, me magoaram e tantas outras coisas. E aí, numa conversa, eu percebo que o causador também foi ele. Certo. Então, ele se feriu porque ele abriu muito a vida dele e quem ele pôs para dentro da vida dele não deveria estar dentro. Uhum. E aí, gerou esse relacionamento tóxico que mais prejudica ele do que outra coisa. É quando você traz para dentro do seu organismo alguma coisa que já está contaminado lá de fora e você contamina todo o corpo. Então é necessário a gente ser muito prudente nisso. Você não vai cortar vínculo. Eu não sou aquele que corta o vínculo, que desfaço a relação, só que aí eu ponho limite. E como colocar esse limite sem que a pessoa se ofenda com você? É natural. Sim, não, posso, talvez, quem sabe. A pessoa já começa a entender que... Normal, ela é inteligente. O jogo mudou ali, né? Se você já deu aquele acesso de intimidade, se torna um pouco mais difícil. Porque você vai ter que arrancar. Sim. E aí pode criar um desconforto. Vai gerar, sim, um desconforto. Porém, se você não tem, mas você já sabe, você continua mantendo a relação, só que com limite. Eu não sou daquele que corto. Não, corto, jogo fora, não quero mais, excluo. Não. Eu acredito que essa relação, mesmo tendo limite, pode haver uma influência a ponto de mudar o coração do indivíduo a partir daquilo que você acredita e vive. E esse tipo de relacionamento tóxico pode acontecer entre uma pessoa e a sua igreja? Depende do que você fala como igreja. A comunidade de pessoas da igreja? A igreja, organismo, sim. Organização, sim. Como lidar organismo, com isso? não. A organização é a falha. Organismo, não. Então, a igreja, o organismo é uma, a igreja, a organização é outra. Mas a igreja, a organização pessoa... é a gente. Então, a gente pode, sim,
Ou essa pessoa vai gerar um desconforto dentro da comunidade, ou alguns da comunidade, quando acredito que a comunidade em si possa gerar isso, mas alguns daquela comunidade, por ela não ter dado limite, vai gerar uma vida tóxica. E aí é difícil desintoxicar isso. É possível porque é ser humano. Uhum. Mas o melhor é trabalhar dentro da igreja, o problema que a pessoa tem com a comunidade, com as outras pessoas, ou é melhor ela se afastar? Então, não pode. Igreja é para isso mesmo. Igreja a igreja não é um shopping, a igreja não é um cinema, a igreja é um hospital. Uhum. E é um hospital público ainda. Bem público. Bem público, que você entra no corredor, você vê gente morrendo. Contrapartida, você vê um outro que está se recuperando com aparelho. Já no outro ambiente, você vê gente que já vai receber alta. Uhum. E já no outro ambiente, você vê gente que acabou de receber alta, tomando um café, já está comendo alguma coisa. Então, isso é igreja. Uhum. Então, a igreja, ela é assim. Ela não existe perfeição dentro dela. Uhum. Na organização. Não existe. A história é muito antiga, mas diz que se você achar uma igreja perfeita, por favor, saia dela. Porque não vai existir. Depois que eu entrar, não vai ser mais perfeita, porque o problema está em mim. Então, é possível você estar dentro de uma comunidade e eu vejo que a relação é uma engrenagem, assim como o casamento é uma engrenagem. Uhum. São duas partes que precisam estar juntas e cada qual tem o seu dente. Certo. Então, se não encaixar, vai machucar, vai desgastar. A gente precisa encaixar. Uhum. Achar um jeito de trabalhar Isso aí, junto. trabalhar né? junto. E depois que se encaixa, ainda é ferro no ferro, mas já encaixou, as coisas funcionam melhor. Uhum. Porém, até as coisas funcionarem melhores, demora. A gente se choca, a gente se entristece, a gente se magoa. E aí você vai perceber depois de um processo de maturidade que você se magoou, mas você magoou. Você se machucou, mas você também machucou. Relacionamento. Isso aí é o corpo, não adianta. É a igreja. É a organização. Tá certo, pastor. Voltando um pouco para as redes sociais, foi o que iniciou esse nosso papo sobre relacionamentos tóxicos. O que o senhor acha sobre a exposição das pessoas? E aqui eu queria focar nas personalidades do mundo gospel, os pastores, os cantores, dessas ideias pelas redes sociais, também das suas vidas pessoais. Como que o senhor acha que tem que ser o trabalho nas redes sociais desse público que está pensando em evangelismo? Pergunta complicada que você fez, né? Mas vamos lá. Primeiro que eu posso ser público, mas não cabe a mim o direito de publicar minha vida. Então, você pode Nossa, mas aí é difícil dividir, né? Mas tem que dividir. Eu sou público e quem me acompanha de um tempo para cá viu que a minha vida não se tornou mais pública. Uhum. Eu sou alguém público que vou publicar de tudo, mas não a minha vida, mesmo sendo público. Porque a minha vida particular, os detentores é quem está dentro do meu particular. Uhum. Então, qual o problema da rede social? Ela dissocializa o presente e socializa o ausente. Então, em detrimento ao estar associado ao ausente, que é o virtual, eu me afasto do presente, que é o que convive comigo. Então, isso é um ponto crucial, é perigoso, porque você se apega a uma imagem que você não sabe quem é, não sabe se é verdade, e aí uma parte da geração que eu estou dentro caminha para ser doutrinado pela rede social a partir do social do indivíduo para ele. Então isso tem prejudicado a igreja local, porque o indivíduo ouve o Penteucildo dizer que sim, mas o pastor dele local diz que não. E ele vai fazer uma avalia, o pastor dele local tem 500 mesmo, mas o Penteucildozinho ali na rede social tem 1 milhão, entendeu? Então ele vai fazer uma avalia, isso é perigoso. Então a rede social, ela é fundamental, ela é uma voz.
ela é uma ferramenta de apoio, é uma ajudadora, porém tem que ser vista com muito cuidado e pisar em ovos, porque é o virtual. O virtual, ele continua sendo muito perigoso. Não é o real, né? Não é o real. É perigoso. Então hoje você vê, o indivíduo, ele é público ou não é público, mas ele publica a vida dele ali. Uhum. Ele marca onde está, ele fala o que fez. Ok, trata-se de alguém que é um blogueiro, alguma coisa, beleza, mas ele tem que impor os limites. Da própria vida. Da própria vida. Porque ele está expondo lugares, regiões, que isso pode acarretar problemas para ele depois. Então, mas não adianta, a gente tenta entrar nesse assunto porque vai entrar por aqui, vai sair. Porque se isso fosse tratado no começo, lá atrás, o perigo do lançamento desse aplicativo fulano de tal, isso pode acarretar isso. Então, quando a gente é norteado a um perigo, a gente fica com o pé atrás. Quando ninguém fala, minha mãe dizia para mim assim, ó, não vai lá não, que ali tem um formigueiro que se você pisar vai... Eu queria ir, mas eu não sabia onde estava o formigueiro. E eu vou por onde? Uhum. Quer saber? Não vou mais. Porque eu fiquei com medo que minha mãe falou que tinha um raio de um formigueiro no meio daquele mato, eu vou fazer o que lá? E quando mãe fala, mãe é mãe. Não, e aí? Pronto, o ambiente você pode transitar, mas cuidado ali, porque ali tem... Mas isso não foi feito no começo, então como é que se resolve isso agora? Então não se resolve. A gente que individualmente tem que ter uma consciência de limite acerca disso. Tá certo, entendi. Então a rede social ela é importante para o evangelismo, mas ela é perigosa. Sim. É isso. É porque vai parar na mão de gente desequilibrada, desorientada, ferida, machucada, arrebentada, magoada. E ela faz daquilo ali o caderno de expressão das suas angústias. Ela vai colocar tudo para fora para poder... E aí? Vai atingir gente que não tem nada a ver. Você tira o cotidiano, você posta um negocinho ali, mas você não viu o teu feed, e aí você postou algo que alguém lá embaixo falou, e a tua postagem é ao contrário daquilo que disseram. Aí aquilo que disseram ao contrário vão ler aquilo que você postou, vai dizer que você está jogando direto. Olha que loucura. Sim. Você só postou sem ver. Sim. É o que você acredita. É. Mas o povo está tão ferido que tudo que lê é para mim. Né? Então é perigoso. Porém é fundamental. E as pregações pela internet? Pelo YouTube, por outros canais de vídeos? O que o senhor acha disso? É importante também colocar lá? Ou é melhor deixar para a igreja? Então, eu acho bacana. Eu acho uma ferramenta... É o futuro. O YouTube é o futuro. Porém, da voz, a gente que não deveria ter. E aí, você vai ver que o filho está sendo... assim mesmo. O filho está sendo doutrinado por um youtuber da vida. Vai conduzir aquela parte da geração a um caminho comprometedor. Que às vezes você nem sabe, né? O pai não sabe, a mãe não sabe. Hoje você pega uma criança de 4 anos de idade, você dá um celular para ela, ela vai desbloquear, vai entrar no YouTube e vai achar o desenhozinho dela. Sim. E aí? Como é que funciona isso? Então eu acho bacana, eu tenho muita coisa na internet, tem muito vídeo, porém eu acho que é o que eu vou falar, mesmo que eu não entenda tanto, eu acho que deveria ter um filtro. Mas enfim, é o que eu acho. Eu acho que deveria ter um filtro para que determinados conteúdos permanecessem. Do contrário, é um pouquinho complicado. Mas eu acho muito bacana. Eu, inclusive, é uma ferramenta que eu utilizo para ouvir, para saber o que está acontecendo, eventos que eu queria estar e não consegui chegar, e ali vai para o YouTube, eu quero ver o que aconteceu, eu quero ver um amigo, como ele ministrou, por eu estar nesse meio. Então é bacana, porém a gente bate na mesma tecla, tem um lado obscuro que é complicado demais e parece que é mais fácil de acesso. Tá certo. Bom, a gente está falando muito sobre o mundo digital. Eu queria aproveitar e voltar para o seu livro
que foi lançado em e-book, que é uma mídia digital. Sim. Por que o senhor acha importante as pessoas também consumirem isso e não só o livro físico? Então, primeiro é a comodidade. Você dá acesso a um conteúdo fundamental ao coração daquele indivíduo sem ele sair de casa. E hoje ele está num carro executivo, num transporte executivo. Ele vai ter acesso via um tablet ou via um telefone de uma boa leitura, de um conteúdo que foi feito para o coração dele, pensado, não foi feito aleatoriamente. Foi pensado para o coração, para a alma, para a vida, para o cotidiano. Então é bom. O físico tem aquele como eu gosto de anotar, eu gosto de escrever, eu gosto de rabiscar, eu gosto de colorir, eu tenho minhas canetas coloridas e tal. Mas e-book, dependendo da plataforma, ele consegue também, né? Mas ainda tem gente que tem essa coisa do livro. Eu, por exemplo, eu devo ter no meu tablet, eu acho que uns 5.000 livros. Nossa. E na sua biblioteca em casa tem 5.000 livros? Então, tem um pouquinho. Tem? Tem um pouquinho. Então, como é que funciona isso na cabeça? Gerar curiosidade para ele poder adquirir. Então, essa é a função dessas plataformas. E a partir também do autor e incentivo. Fazer com que ele entenda que é necessário ele adquirir dessa maneira. Até porque é muito prático. Ainda ontem eu estava sentado numa mesa e foi indicado um livro e a pessoa disse, existe na plataforma tal esse livro? E na mesa a gente dizia, não, existe. Então vou procurar agora e vou adquirir agora. Mas isso era 11h30 da noite. Como é que você vai achar um livro 11h30 da noite? Então não tem como. Então essas plataformas ela te dá essa comodidade. Sim. E não precisa sair de casa. A hora que você quiser, você tem acesso. Diminuir eu os sou fã. entraves da pessoa, né? Eu sou fã. Eu carrego os meus tudo no meu tablet. Imagina carregar, não tem como carregar. 5.000 livros ninguém consegue carregar. Bíblia, tem muita Bíblia. Meu bloco de nota é muito anotado. Então, a pessoa tem que entender que é funcional. Sim. E livra a pessoa de qualquer tipo de perigo também. Sair de casa e comprar um livro que nada, fica em casa, compra ali mesmo. E tantos outros. E é bacana. É uma ideia que veio mais para ajudar do que outra coisa, né? Tá ótimo, pastor. Para terminar o nosso papo, qual é o intuito, o seu intuito com esse livro? O que o senhor quer que chegue no coração das pessoas que vão ler? Eu tenho ouvido muito sobre decisões erradas, consequências dessas decisões. E esse livro eu tenho utilizado como uma ferramenta de ajuda. São algumas páginas que vai levar o indivíduo a ter uma consciência do que é uma decisão errada, da consequência dessa decisão, que você estava melhor, ainda que você julgava estar pior, antes de tomar a decisão, e agora que você tomou, você vê que piorou. Então, não é a decisão em si que vai melhorar. Então, é um livro que o indivíduo, no primeiro capítulo, ele já vai tomar um baque muito grande, porque eu trato do Evangelho. O que é a mensagem do Evangelho? É a mensagem simples, porém dura. Ela é simples para aceitação, porém é dura para conversão. Sim. Então, é simples, mas é dura. Então, eu tenho tido testemunhos. É fácil de ouvir, mas é difícil de botar em prática, né? É isso aí. A leitura é muito prática, a diagramação foi muito pensada. Enfim, o conteúdo foi feito com muito carinho. Na verdade, eu tô com ciúme do livro. Parece brincadeira, mas é verdade. Eu tô com ciúme do livro. Parece mais fácil escrever Demorou muito para sair. Quando saiu, eu fiquei com ciúme. Mas ele vai... Foi um parto. Então agora é só alegria, é só aproveitar. Mas é muito legal. Eu já li, desde quando eu lancei, eu já li 10 livros
que eu acabo tirando o plástico, vou anotando, sublinhando e tal, aí vejo alguém com um dom meu. E eu tô escrevendo nele, tô enxertando mais coisa para uma próxima tiragem. Sabe? Autografado? Bobeira, né? Bacana, o bom é a anotação do leitor, do escritor. Legal. Tá ótimo, pastor. Muito obrigada por ter vindo. Foi ótimo o nosso papo. Obrigada a você por ter acompanhado aqui o nosso Pleno News Entrevista com o pastor Rafael Belo. E eu queria aproveitar, pastor, pedir para você chamar os nossos leitores para acessarem o nosso site e verem lá, tem reportagens com o pastor sobre o livro, sobre o trabalho dele. Gente, olha só. Primeiro, se você ficou até agora, isso é sinal que você está muito interessado em tudo que está acontecendo aqui. Segundo, se você continua aí ouvindo o que está sendo dito agora, você se tornou mais interessado ainda. Existem conteúdos preparados ao seu coração, voltado à edificação da sua vida e que vai nortear você para um futuro absolutamente divino. Então fique ligado, entre aqui, www.pleno.news. É isso mesmo, www.pleno.news. E aproveite e entre também em nossas redes sociais, não esquece de nos seguir lá. Até mais!